Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Na edição de hoje, vamos mostrar como jornalistas e artistas utilizam a imagem conquistada na carreira para vender produtos e serviços em comerciais de televisão. E para debater o assunto, convidamos o publicitário Adilson Xavier, o historiador e jornalista Paulo César de Araújo e a colunista do Estadão, Cristina Padiglione. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através do telefone ou de nossas redes sociais, no site do Observatório da Imprensa. O negócio da fama e a fama como negócio fazem parte da nossa era do espetáculo e do comércio, da qual o compositor, cantor Roberto Carlos tornou-se símbolo. O rei, ídolo das multidões, não chega a ser um filósofo, mas ultimamente tem nos propiciado uma rica agenda de reflexões. No ano passado, liderou a cruzada contra as biografias não autorizadas e agora nos empurra para um debate sobre os abusos da propaganda. A figura humana convertida em anúncio remonta aos tempos da Revolução Francesa, com os vendedores de panfletos, os gansos, grasnando manchetes. Em seguida apareceram os camelôs apregoando suas ofertas. Ainda hoje, no centro de algumas cidades brasileiras, vemos os perna de pau com os reclames pendurados na frente e nas costas. O garoto propaganda e a garota propaganda da televisão pertencem à última geração de vendedores que, num mundo atravancado de apelos para chamar a atenção e assim sobressair, precisam ser conhecidos, acreditados e, sobretudo, admirados. Pergunta-se, quem fabrica estas admirações? Os meios de comunicação, a mídia, sobretudo a mídia eletrônica. E o que é a mídia eletrônica? Uma concessão pública. Significa que, às custas da sociedade, fabricam-se notoriedades que logo acionarão as caixas registradoras dos famosos e dos célebres. Mais grave é o caso de jornalistas e comunicadores que conquistam a credibilidade numa concessão pública para logo a desbaratarem como camelôs de carnes, frangos, embutidos e telefônicas. O debate é apaixonante e devemos creditá-lo a Roberto Carlos, o poeta das mães, da mulher, das baixinhas, da gordinha, das baleias e agora o poeta do filé sangrento. O rentável segmento de propagandas estreladas por celebridades e jornalistas foi sacudido pelo novo posicionamento da maior empresa de comércio de carnes do mundo. Ela contratou nomes de peso para emprestar a imagem aos seus produtos. No anúncio Eu Voltei, o cantor e compositor Roberto Carlos, que, segundo a empresa, deixou de ser vegetariano recentemente, após 3 décadas, troca um prato de massa por um suculento filé. No anúncio, o artista não dá nenhuma garfada no bife e o assunto virou piada nas redes sociais. Seu prato e o seu prato? Não. O meu prato é aquele ali. Você voltou a comer carne, Roberto? Com licença. A campanha do frigorífico, ancorada por estrelas, começou no ano passado, com o veterano ator Tony Ramos. As vendas aumentaram em 300 milhões de reais. Associar um artista de prestígio a um produto comercial é uma estratégia antiga. Atores, cantores e atletas faturam altas somas com publicidade. O retorno para a imagem do produto é garantido. A ética entra em pauta quando o protagonista é um nome de peso do jornalismo. A apresentadora Fátima Bernardes é a nova garota propaganda de um ramo da empresa que comercializa frangos e embutidos. Eu tenho certeza que, como eu, você vai se surpreender. A ideia da campanha é mesclar a persuasão da propaganda e a credibilidade do jornalismo. A apresentadora deixou o Jornal Nacional há 2 anos e hoje comanda um programa de variedades. Ela é coautora da peça e esta é a primeira vez em que aparece em campanhas publicitárias.
Outros jornalistas já trocaram temporariamente as bancadas pelos intervalos comerciais. Sua pele mais jovem. Fontes do setor especulam que com as 3 campanhas, a empresa aumentará em 20% o seu faturamento. Paulo César de Araújo, você é autor da biografia proibida do Roberto Carlos, né? Que motivou toda uma discussão nacional, primeira página dos jornais, né, no ano passado. E muito interessante, porque nos remeteu toda a coisa da censura, tudo isso que está subjacente na vida brasileira. E agora, como é que você está vendo o seu personagem, o seu carrasco, que não deixa o seu livro ser publicado, não é? Contando uma mentira, não é? Porque ele faz um comercial de carne, sendo vegetariano e fingindo que está comendo carne, parece que ele não come carne sangrenta. Como é que você vê essa história toda? Você que conhece ele tão bem. Boa noite, Dini. Boa noite a todos vocês. Dini, eu acho que nessa questão específica dessa publicidade da Friboi com o Roberto Carlos, é importante destacar mais do que o fato de ser ou não vegetariano, porque, na verdade, ele não chega a ser um vegetariano, porque ele só deixou de comer carne vermelha. Ele sempre comeu, enfim, peixe, galinha, frango, bacalhau. Agora, carne vermelha, não. É a questão que ele sempre foi sensível, isso é a obra dele, ao sofrimento dos animais. Então, isso que é a questão fundamental. Ele fez músicas para as baleias, mas não apenas fez músicas para as baleias, ele sempre defendeu, criticou as touradas, ele criticou a caça aos pombos, enfim, ele sempre demonstrou uma sensibilidade, uma preocupação com o sofrimento dos animais. Então, isso é da trajetória dele. Então, de certa forma, nos surpreendeu essa posição agora de fazer uma publicidade de uma multinacional que o que faz é pedir sofrimento aos animais. Que uma Friboi, em larga escala. Em larga escala, em escala industrial, que é a grande questão do nosso tempo, aliás, né? Aliás, o movimento hoje em defesa dos animais está para o nosso tempo como esteve o movimento abolicionista nos séculos XVIII, XIX, enfim. Mas o importante é destacar isso, essa contradição de uma obra que sempre demonstrou essa preocupação. Quando ele diz lá nas baleias, como é possível que você suporte a barra de ver morrer na sua mão? Claro que ele está falando das baleias, mas isso tem um sentido mais amplo, é qualquer ser que está impedindo um sofrimento. E ele vai fazer propaganda disso. Então, isso chocou, isso causou realmente um descontentamento em vários setores da sociedade, com razão. E fazer isso por quê? Para quê? A essa altura do campeonato e da vida? Enfim, é uma questão para a gente se debater realmente. Cristina Padiglione, como é que você vê? Você está, digamos, do outro lado, jornalista de televisão, num grande jornal como o Estadão. Você vê esse desfilar de celebridades, apresentadores de televisão e, às vezes, jornalistas. Para mim, ex-jornalista é jornalista, porque um dia vai querer ser de novo. Em suma, como é que você vê essa questão? Eu acredito que o jornalista, deixando de noticiar, de atuar no Hard News, o caso da Marília Gabriela, por exemplo, é um pouco mais complexo que o da Fátima Bernardes, porque a Marília continua apresentando um programa de entrevistas, o que é basicamente uma atividade do jornalismo. Mas a gente percebe que existe, ou tem, pelo menos até aqui, havido algum bom senso na escolha do que ela vai anunciar ou não vai anunciar, ela não vai entrevistar alguém para quem ela fez propaganda, quer dizer, ou não há, pelo menos até aqui, nenhum conflito entre os entrevistados que ela tem e os anúncios que ela fez depois que saiu de uma bancada de telejornal. Estando numa bancada, eu acho impossível, acho inviável, acho realmente comprometedor, conflitante até o último fio de cabelo. Agora, no caso da Fátima, que está ali todo dia, tentando acompanhar música, entrevistas num tom muito mais de entretenimento do que de informação hard news, eu
acho que eu não vejo como uma coisa ilegítima, acho que ela tem o direito de fazer. A minha discussão só é a seguinte, no caso, por exemplo, específico do Roberto Carlos, né, que tem todo um cuidado, aquela coisa das biografias e de querer ter o direito de a vida dele não ser exposta além do que ele gostaria que fosse, quer dizer, por que pagam milhões para ele anunciar que come carne? Porque as pessoas têm existe um interesse público em cima daquela figura que vai muito além do que ela faz profissionalmente, que é cantar, vender disco, fazer show. Então, se aparece ele comendo carne, ele vai receber milhões por isso, é claro que as pessoas também querem saber sobre a vida pessoal dele. Quer dizer, uma coisa está completamente ligada à outra. Quando se diz que o que o jogador faz em campo só o que o jogador faz em campo tem que interessar e não a vida noturna dele, etc. O Ronaldo aparece, por exemplo, fazendo uma propaganda de creme de barbear. E por que ele recebe milhões por isso? Porque isso interessa para as pessoas que ele use o creme X ou Y. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra. Então, se você tem um Chico Buarque que não faz propaganda em hipótese alguma, mas que também não quer que falem da vida dele, é mais coerente. Agora, eu acho que o sujeito, quando se submete a um bom cachê para fazer alguma coisa fora do palco, ou fora da cena, ou fora da bancada da entrevista, ele está submetido até a sua vida, evidentemente, chama muito mais atenção do público, isso vai vender mais revista, como vende mais comercial, como vende mais carne, é natural, uma coisa está ligada à outra. Cristina, você não acha que essa posição, não estou tentando convencê-la, mas aí é uma atitude um pouco acrítica, não é? Quer dizer, você, não é assim mesmo, entrevistar um cantor não é hard news, mas tudo é notícia, não é? Se você entrevista o Putin ou você entrevista um cantor, você tem que empregar os mesmos princípios deontológicos, né, éticos da profissão. Né? Mas isso nós vamos voltar ainda a essa coisa... Você acaba restringindo um pouco o cardápio dela também, né? Quer dizer, ela também já passa a não estar mais autorizada a entrevistar qualquer pessoa e já fica... Eu acho que para ela fica um encolhimento maior também e um sinal de ambição, que talvez não precise disso, mas enfim... Não estou aqui para julgar ninguém, era só isso. Adilson Xavier, como publicitário experimentado, conhecedor do seu métier, foi presidente da ABP, como é que você vê essa questão? E não se constranja, discorde de mim, porque você está aí para isso. Boa noite, Dini, boa noite, colegas, boa noite, pessoal que está em casa. O assunto, ele é bastante delicado. Você, quando faz uso de uma celebridade, você está buscando impacto. A coisa mais rara hoje, mais difícil é você obter a atenção do público. Impacto a gente já viu que eles conseguiram, porque nós estamos falando deles. Então, falando mal. Mas estamos falando, assim, isso incomodou, isso criou uma novidade. O Roberto Carlos nunca apareceu fazendo propaganda desse jeito. Então, esquecendo dele ser vegetariano ou não, aí isso é um problema muito dele. Gente, ele pode ter deixado de ser, é problema dele. A gente não pode ser tão patrulhador assim, querer vigiar o cardápio do Roberto Carlos. O fato causou um grande impacto. E tanto causou que as vendas da Friboi aumentaram. O Tony Ramos é uma pessoa de uma credibilidade, de uma simpatia, de um envolvimento. É fato, mas nós estamos falando só de gente assim, de altíssima qualidade. Né? Não é à toa que a gente está falando dessas pessoas, porque elas têm realmente repercussão no público. Quando você falou da concessão pública, a qual eles deveriam essa popularidade, ok, mas coloca a coisa do jeito que a comunicação está hoje. Né? Hoje existem celebridades se formando na internet sem nenhuma concessão pública. Hoje todo mundo, de alguma forma, é celebridade e é mídia e luta pela atenção das pessoas. Então, se a gente olhar isso com certo distanciamento, eu acho que fica menos incômodo do que está aparecendo aqui nesse debate. Eu não tenho procuração de nenhum deles. Mas, não. Você tem toda a credibilidade para defender isso. Mas o problema, eu acho que a gente tem que ter uma atitude crítica. Porque nós estamos pagando, inclusive, nós brasileiros, todos, de todas as gerações, estamos pagando muito por atitudes não críticas. Nós fomos resignados, aceitando uma série de coisas. Não, é assim mesmo e tal. E eu acho que chegou o momento de sermos... não precisa ser inflamado nem indignado, mas crítico. Né? Como é que você vê isso, Paulo César? Inclusive, eu soube, você que é o especialista, que ele que defende tanto, ele, Roberto Carlos, o rei, que defende tanto a privacidade,
neste comercial, ele está rodeado de familiares, né? Como é que é isso? Eu vi isso. É verdade. Nesse comercial da Friboi, ele está ao lado do filho dele, Dudu Braga, a esposa do filho, o empresário do Roberto e a esposa do empresário, quer dizer, amigos e familiares. Ou seja, uma exposição total, absoluta da sua vida pessoal, da sua privacidade, como já foi comentado aqui. Então nós estamos na questão aqui, a questão do debate, de sermos críticos, é ver em que contexto que está uma peça publicitária dessa. É um artista que foi aí o líder de uma campanha contra a liberdade de se escrever livros no Brasil, de livros biográficos, em nome de uma tal privacidade, porque queria preservar a sua privacidade. Aí esse artista que comanda essa campanha, que lidera, que consegue proibir um livro com esses argumentos, eu defendo a minha privacidade, quer dizer, esse artista vende ao preço que for razoável para ele, a sua decisão de comer ou não comer carne. E usa isso e coloca o filho. Mas eu quero dizer que com o Roberto isso é o normal, porque ele faz isso nas músicas dele, quer dizer, ele sempre falou da mãe, Lady Laura, dos filhos, da família, da tia, e está fazendo agora na propaganda, colocando filho. Aliás, é o direito dele. O que nós estamos questionando é porque quando ele vem contra o trabalho do outro, o trabalho de um outro profissional, em nome de uma privacidade que ele não exerce, ou que ele vende quando surge uma oportunidade. A questão é essa, porque o que está em jogo aqui é a liberdade de expressão no país. Ele, como formador de opinião, ele tem uma participação nisso e uma influência. Ele não apenas influencia as pessoas a comerem carne, ele influencia as pessoas a serem favoráveis a contra livros, biografias, enfim. Cristina, deixa eu só levar o assunto para a área jornalística também. É o seguinte, com todo esse debate hoje, o dia todo, todas as rádios e televisões têm os colunistas de assuntos médicos que dão, dentro dos princípios éticos, eles não passam receitas, mas eles dão opiniões científicas muito interessantes. E a carne sangrenta, o excesso de ingestão de carne vermelha, é condenado em todas as esferas, pelos cardiologistas, em suma, todas as especialidades médicas recomendam, modere a ingestão de carne vermelha. E aí, de repente, você vê essa pletora, não é, de sugestões que contrariam, inclusive, nos Estados Unidos, a primeira-dama está fazendo uma campanha contra a obesidade, considerando a obesidade doença grave, epidemia que tem que ser combatida. Quer dizer, então, tem toda... O artista, a celebridade, ela tem seus compromissos sociais, como qualquer um. Agora, se ele empresta a sua carreira, o seu renome, para vender coisas que são discutidas e são controversas, eu acho que cabia sermos um pouquinho mais críticos. Não precisamos ser inflamados nem indignados, mas mais críticos. A sociedade tem que se harmonizar, senão ela não vai indo para um lado e para outro, e as pessoas que poderiam ajudar aos que não sabem estão, ao contrário, estão prestando um desserviço, não é? Como é que você vê toda essa tarefa jornalística? Eu acho que combinando esse parecer que você deu agora muito bem sobre as contradições entre o que dizem os especialistas e o que a celebridade está vendendo no comercial, a despeito também de ser carne, junto com o que o Paulo César falou, na contradição de expor a família ali no comercial, o que fica disso tudo é que, na verdade, toda premissa parece ter o seu preço, né? Não é uma questão só de liberdade ou de aparecer, de preservar a sua vida íntima. Quer dizer, os casais que também tanto prezam não serem fotografados juntos, topam fazer, de repente, um comercial juntos. O sujeito que vende ali uma ideia de proteção aos animais na música, de repente, concorda em fazer um comercial vendendo um animal no prato. Então, fica uma coisa realmente de que tudo tem o seu preço, né? Não é tanto, não existe tanto a preocupação com
a privacidade como existe com o bolso. A mensagem que fica me parece ser essa. E concordo com você que a gente tem que ser crítico o tempo todo. Mesmo nos comerciais, aquilo que parece vender saúde, e mesmo em relação ao que dizem tantos consultores em tantos programas vespertinos e matutinos, né? Porque se você juntar todos eles, tem várias opiniões também diversas. Então, a tudo a gente tem que ter mesmo um olhar muito crítico. Nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa volta com debate sobre a ética em comerciais que utilizam artistas, atletas, jornalistas e comunicadores. Paulo César, você é professor de comunicação da PUC Rio, não é? E imagino que esse assunto pode vir, aparece lá nas suas aulas, embora a sua cadeira seja mais história, não é? Mas, de qualquer forma, nós estamos vendo todo dia nas nossas bancadas, né? Porque cada um de nós tem uma bancada de trabalho, estamos vendo aberrações, né? Os jornalistas esportivos que fazem merchandising, merchan, como eles dizem, esses programas populares policiais, em que também se faz intervalos para merchandising, o uso mesmo nas telenovelas, o uso grosseiro, o abuso de marcas, não é? Que é uma coisa que você está querendo acompanhar uma obra de arte, entre aspas, e de repente você está sendo massacrado por mensagens, os rótulos, as etiquetas. Tá? Como é que você vê? Sobretudo na área do jornalista, quer dizer, vamos começar com os jornalistas esportivos, né, que fazem isso de uma forma abusiva. Né? Abusiva, não. Você não consegue assistir um bate-bola mais sossegado. Eu me lembro, no meu tempo, por exemplo, de adolescente, eu gostava de chegar no domingo à noite, assim, final de um jogo, e assistir aquele bate-bola, os comentaristas. Você conseguia assistir, por quê? Porque ainda tinha um espaço para você ouvir falar de bola, ouvir falar do jogo. Hoje, não. Você vai assistir qualquer programa desse, o cara dá uma aí, o cara dá uma... Quando ele está terminando de falar, já entra um merchandising, uma propaganda. Quer dizer, é evidente que está um excesso. Parece que estão perdendo a noção do limite, que é aquele limite que deve existir em todas as áreas, o bom senso. Eu acho até que isso deve ser ruim para a própria audiência. Eu, por exemplo, deixei de assistir vários programas por conta disso. Imagino que outras pessoas também. Porque é um excesso de publicidade, um excesso de propaganda. Quer dizer, na ânsia de ganhar mais, eu acho que vão acabar perdendo. Eu não sei se há controle sobre isso, se há limite, se tem alguma norma na publicidade que impeça esse excesso. Mas o que eu noto é isso. Cada vez mais isso tem crescido. Programas que antigamente não aceitavam merchandising, hoje aceitam. E parece que está todo mundo tomando isso com uma certa naturalidade, do tipo, não é assim mesmo, a vida é assim, estamos caminhando para isso. Acho que devemos, de certa forma, alertar sobre isso e questionar isso, para encontrar um bom termo, uma postura mais razoável, para que não se banalize tanto, inclusive a própria publicidade. Porque fica tão banal que a própria publicidade também pode tornar algo... Não sobressai. Não sobressai, pelo excesso. Cristina, como é que é no seu trabalho? Você se preocupa, você se incomoda com essa invasão de merchandising que em todas as áreas, né, da mídia eletrônica e sobretudo na televisão, né, porque tem o recurso do visual? Incomoda bastante. Eu acho que tem alguns programas que fazem isso de uma maneira ponderada, existem algumas novelas que fazem isso de uma maneira ponderada. O autor sempre é consultado, né? Aparece lá um banco, uma marca de fralda, alguma coisa que quer aparecer na cena. Isso é submetido à consulta do autor. Alguns mais ambiciosos aceitam qualquer tipo de ação e outros restringem bastante as ações em cena. Então vai também daquilo que a gente estava falando de todo mundo tem o seu preço. Para alguns é muito mais alto, então demora a chegar, às vezes não chega. Mas normalmente você tem uma impressão de que as pessoas não estão conseguindo pagar a conta, né? Então tem uma exposição de marcas além do que existia antigamente ou alguma perda da noção de limite, né? Quer dizer, será que o sujeito não percebe que aquilo pode incomodar o espectador no momento em que ele coloca ali... Teve uma cena na novela passada em que o namorado chegava em casa e ela falava assim, você trouxe um presente para mim, era um picolé, era uma coisa era completamente
completamente fora de contexto, assim. E, então, acho que isso incomoda e acaba sendo, inclusive, contraproducente para a marca você apresentar um negócio assim de uma maneira tão gratuita. E tem alguns programas jornalísticos que expõem a marca do computador, né? Fica um notebook em cima da mesa e a marca do computador atrás, o que eu acho o fim da feira, assim. Mas a gente teve uma época, inclusive, o Jornal Nacional tinha um avião com a marca do patrocinador na cauda do avião. Depois eles conseguiram negociar isso e colocaram para fora do jornal, aparecia o oferecimento, banco tal. Mas, quer dizer, teve um momento que até ali tinha um merchandising. Isso, e aí deve ter incomodado alguém, se foi revisto, né, em boa hora, em tempo, mas é preciso conter, porque existe uma cobiça pelo dinheiro que está se repartindo em várias mídias, né? Então, você não tem uma concentração mais do dinheiro em um lugar só, você tem internet, o rádio se destacando, a internet, a televisão, a TV acaba tirando algumas migalhas dessas mídias tradicionais também, e aí parece que quem cuida do caixa ali tem um desespero em conseguir pagar a conta, dizer, não, a gente precisa de mais marcas, de mais merchandising, e isso vai ficando desproporcional, incômodo para o espectador mesmo. Adilson Xavier, como é que você está vendo toda essa questão? Porque é o seguinte, a arte publicitária, como era chamada antigamente, tive grandes amigos, grandes publicitários aqui do Rio de Janeiro, né? Da Macken Erickson, da Standa, do Walter Thompson, eles se consideravam artistas, não é? E de certa forma são, não é? Artistas multimídia, né? Criação, concepção esmerada, né? E, de repente, a coisa virou puro marketing. Quer dizer, não importa mais a câmera, o desenho, não, ou a piada. Agora é o nome famoso e estamos conversando. Quer dizer, mudou. Estão esvaziando uma coisa mais requintada e jogando pesado, né? Com o nome famoso só. Bom, agora estamos plenamente de acordo em tudo. O excesso, voltando no excesso, ele realmente é prejudicial. Até excesso de água mata a gente afogado, né? Então, todo excesso é indesejado. O mau gosto incomoda todo mundo. E a falta de bom senso no uso das estratégias e no uso das formas de comunicação também incomoda. Então, quando você tem uma novela cheia de merchandising mal feito, aquilo é uma agressão, está atrapalhando a história. Existem N exemplos de integração de produto com a ação, isso no mundo, né? Não estou falando do Brasil só, em grandes filmes, que você nem nota, mas está ali, está tão bem encaixado, sutil, né? Que respeita o bom gosto do público, não te ofende. A questão é que quando é mal feito, aquilo te agride. Puxa, que canelada, né? Aí, no caso, quando você fala da propaganda, esse refinamento que você sente falta está sendo, de alguma forma, incomodado pelo excesso de marketing, o excesso de pesquisa, de racionalização sobre o processo. Aí perde a emoção, perde a finesse. O bom gosto, exatamente. Aqueles anúncios que alguns a gente se lembra, sei lá... isso não é um Abrastemp, não sei o quê. São coisas que muito bem sacadas, muito engraçadas também. Do Bradesco, vai que, não sei o quê. Isso incorporou-se à linguagem popular, né? E nós tivemos, inclusive, propaganda lançando grandes celebridades. Luiz Fernando Guimarães veio da propaganda para o público. Ele nasceu com a Caixa Econômica Federal. Não, ele já era do teatro, mas poucos conheciam. O menino Bombril. O garoto Bombril está com esse rótulo até hoje. Ele anda vestido de Bombril, né? Não tem... E Gerson deu nome a uma prática social, né? Quero levar vantagem em tudo, a lei de Gerson, né? Uma propaganda de 75, que parecia uma coisa ali inconsequente, só para receber aquele cachê e pronto, não, marcou para sempre. Até hoje é estudado, debatido a lei de Gerson, e o Gerson, você sabe, fica incomodado com isso. Ele falou, eu fiz apenas uma propaganda de cigarro. Pois é, mas naquele contexto, Brasil, ditadura militar, dizer aquilo, o negócio é levar vantagem em tudo, nego, é isso aí. Cristina, e como é que... Nós estamos chegando agora, o ano já começou, estamos já praticamente terminando o trimestre, é um ano eleitoral, vamos ter muita propaganda política e vamos ter muita celebridade
vendendo voto, não é? Pedindo voto, né? E sempre será pedindo voto, mas com o cachê também. Como é que você vê essa questão? Porque vai ser muito complicado, não é? Vai ser uma campanha muito intensa, depois do bombardeio da Copa do Mundo, que também vai ser muito intensamente publicitada, né? E logo em seguida entramos na campanha eleitoral. Como é que você vê isso? E já tivemos Regina Duarte fazendo campanha eleitoral, e, em suma, que é uma coisa que, claro, todo mundo tem direito a fazer a sua opção política, mas não cobrar por ela, não é? Diferentemente dos showmícios, né, que os artistas faziam show por comício e recebiam por aquilo, no que diz respeito aos atores, em geral, nas últimas campanhas, pelo menos, a gente tem observado aí uma espontaneidade, mais ou menos como foi, tem aquele famoso clipe do Lula em 89, que estava ali, 90% do elenco da televisão estava e da música brasileira, e estavam ali espontaneamente. Mas nas últimas, depois dali teve uma onda de showmício em que os cantores faziam isso com gordos cachês, sim. Mas os atores não tanto, assim, acho que entraram nas campanhas de uma maneira mais espontânea e pelo menos a Globo acho que tem sido bastante restritiva com relação à participação deles em no horário gratuito, por exemplo, mas não pode impedi-los de ir de repente num comício e endossar a bandeira de X ou Y. O que eu vejo como cachê, o que a gente tem que abominar profundamente. Assim, uma pessoa que vende a sua ideologia por um preço, merece que a gente vote no candidato oposto, porque para mim tem que ser uma coisa espontânea e, de repente, eles têm liberdade para manifestar suas opiniões. O Twitter tem apresentado muito isso, a gente sabe quem é que vota em A ou B, quem é de tal linha, quer dizer, existem defensores ali bastante claros de cada lado. Mas isso se dá de uma maneira espontânea, não pode ser uma coisa cobrada, né? Agora, o cara emprestar a imagem dele para isso tem que ter muita certeza do peixe que ele está vendendo. Uma vez o Fagundes, que fez muita campanha para o PT, eu perguntei para ele, você deixou de ser petista porque nunca mais falou do partido? Ele falou, não é que eu tenha mudado a minha ideologia, mas quando o sujeito é eleito e ele não faz exatamente alguma coisa com a qual eu concordo, eu não tenho aqueles 5 minutos depois no horário eleitoral para dizer que eu não gostei ou que eu não concordo com aquilo que ele fez. Então, eu preferi me silenciar de alguma forma e não participar mais. Uma ação de risco, né? Vender voto ou vender, entre aspas, que seja só com a sua imagem mesmo que seja uma coisa espontânea, sem cachê. Paulo César, ainda na sua área profissional de jornalismo, né? Tivemos há pouco tempo, né? Poucos anos, as empresas de mídia eram mais rigorosas. Houve um caso lamentável que, infelizmente, o pivô já morreu precocemente, que é o Joomir Betting, né? Ele foi demitido de vários veículos importantíssimos porque ele concordou participar de uma campanha de publicidade, de anúncios, né? De um banco, não importa qual. E foi demitido. Foi demitido. Acho que ele tinha vários clientes que republicavam a sua coluna e os seus artigos e as suas aparições, e ele perdeu tudo da noite para o dia, né? Mas por quê? Ele acreditava que era normal, porque o rigor não era grande. O rigor não era grande. Então, ele foi na onda. Ele foi um grande jornalista de economia, aliás, um dos primeiros comentaristas de economia da imprensa brasileira. Eu sei porque sou contemporâneo dele, mas ele achou que era normal isso. E, de repente, acordaram e disseram, não pode. Então, por isso que eu sou tão exigente. Se a gente começa a afrouxar os nossos padrões, de repente vai acontecer uma coisa tão grande que aí vão querer de novo cortar a cabeça injustamente de quem se deixou levar, né? Como é que você vê esses casos? Não, sem dúvida. E nesse caso do jornalismo aí não há espaço para mediação, porque o jornalismo trabalha com a credibilidade, ele tem um compromisso com isso. Quer dizer, inclusive o jornalista que faz uma campanha dessa, certamente ele vai aumentar a sua conta bancária, mas na medida vai perder a credibilidade. Isso aí eu acho que é simultâneo
E deve ser uma escolha pessoal. Ele também não pode ter a ilusão de que não vai ser a mesma coisa. Não vai ser mesmo. Pode ser com uma parcela, enfim, mas qualquer parcela mais que reflete, que pensa, que tem um senso crítico, não vai mais levar em consideração aquela opinião de um jornalista tal sobre a coisa, e quando você vê ele oferecendo ali um picolé da marca tal, sempre usando aquele mesmo argumento de todos. É porque eu acredito no produto. Todos falam isso. Tony Ramos diz isso, Roberto Carlos diz isso. Não é por causa do dinheiro, não, porque eu acredito no produto. É mais uma razão para esse jornalista que faz uma peça publicitária e diz isso, não merecer a credibilidade. Enfim, então eu acho que nesse ponto aí mais específico não há espaço para mediação. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute o papel do jornalista, dos comunicadores e esportistas na publicidade. E vamos começar justamente, eu quero começar com um tweet que chegou aqui imagino que seja do Recife, do Cláudio de Lima. Ele ele comenta o seguinte: o Felipão está num comercial de uma rede de supermercados do Nordeste. Desde quando o Felipão faz feira no Recife? Né? Quer dizer, realmente um cidadão recifense, não é? Que não é um especialista no ramo. Como é que ele vai dizer também? Eu fiz isso porque eu acredito na... Ele não pode dizer que acredita. É por isso que eu estou dizendo. Aí o discurso aí vai ter que arranjar outro, né? Pois é. E aí tem esse problema também, tem o outro lado que a gente não pode esquecer. Muitos famosos fazem, digamos, uma prestação de serviço, né, comunitário e não cobram. E aí, normalmente, sai uma letrinha pequena, não é? O cachê foi todo doado para a entidade e tal. Isso é uma coisa simpática, porque aí ele está realmente ajudando uma causa pública e confirmando, né? Como é que você vê isso, Adirson? Só colocando numa perspectiva de marca. A vida tem marcas. Então, se você chega num bar, você não pede, me dá um refrigerante aí. Você pede uma Coca-Cola, um Guaraná, tal, aquilo que você quer beber. Você não pede genéricos, né? As pessoas são marcas, querendo ou não, porque o tempo todo, quem nos observa está criando imagens nossas. Então, se você vai numa rede social hoje, está todo mundo ali vendendo uma estratégia de marca. Falamos de eleição ainda há pouco, todos os candidatos têm o seu personagem. Eles estão ali orientados. O que tem de marketing na política hoje é um absurdo. O marketing está mandando mais que o político. Se bobear, está governando o país está sendo governado pelo marketing. O consultor de marketing, em geral... orienta tudo. Como você se veste, o que você fala, o que você apoia, o que você não apoia, a hora de sorrir, a hora de pular, a hora de beijar a criancinha. Mas existe. Na política, eu acho isso o mais grave do que a gente já falou aqui. Porque isso interfere no destino do país e se confunde com vida real. Quando você entra num break comercial, todo mundo sabe que aquilo é propaganda. Se o Filipão está falando do supermercado, o Filipão talvez nunca tenha feito compra na vida dele. Mas isso é propaganda. Existe um discernimento, pelo menos... Eu imagino que a maior parte da população... Ok, propaganda é propaganda. Isso aqui está isolado. É o anúncio. Agora, quando você está se fingindo durante a vida de alguma coisa, é mentira. A questão ética aí eu acho muito mais aguda quando a gente embarca por aí. Então, a construção de marcas pessoais é bastante delicado. O artista, se todo mundo é marca, o artista é uma marca de altíssima visibilidade. Ele investe nisso. A carreira de um artista tem várias dificuldades e tal, ele investe e se ele consegue ser bem-sucedido, parabéns para ele. Ele quer ser remunerado por isso. E ele carrega a sua marca para onde ele acha que é mais interessante para a sua carreira, com coisas que, em princípio, não vão ofender ao seu senso ético, né? Cristina, pegando aqui a deixa, por exemplo, construção de marca. O Chico Buarque, não é, que é um intelectual, um artista, mas também com suas preocupações de popularidade, não é? Porque ele vive disso.
Mas a sua marca tem assim uma intransigência espiritual, eu diria, existencial. Ele não faz anúncios, ele não posa e não sei o quê. Ele tem uma certa... A marca dele é justamente esse distanciamento desse comercialismo que está agressivo, que está tomando conta da sociedade. Você não acha que é isso que a gente precisava criar? Pessoas que tenham consciência, que vendam consciência, porque senão, na multiplicação, a sociedade de massas que nós vivemos, não é? Nós não vamos ter ídolos legais, vamos ter ídolos que fazem qualquer coisa. Vamos ter, os nossos ídolos serão todos como o Truman Show, né? Aquela coisa que o cara aparece sempre, qualquer diálogo parece que está vendido. E até por isso eu citei o caso do Chico aqui no início, em relação à coerência que existe na defesa sobre vida pessoal e quando ele não quer ser fotografado na praia com uma namorada nova. Existe uma coerência porque ele realmente parece não ter, ou parece, pelo menos até aqui, não alcançaram o preço dele, que não é vendável, né? Vamos dizer, esse moço não está à venda. Mas eu acredito que gente como o Chico, com essa postura nos dias de hoje, seja tão raro quanto alguém que saiba fazer as letras que ele faz. Eu não consigo enxergar uma perspectiva melhor nesse contexto, não. Paulo César. São poucos mesmo, né? Você lembrou do Chico, esses exemplos são poucos. São poucos, porque a regra é o contrário. É todos se venderem, todos anunciarem, todos mudarem de opinião em função de um produto, de uma marca, ou de uma campanha publicitária. Infelizmente, é uma constatação, mas o que a gente percebe. Quando você falou do Chico, eu fiquei tentando lembrar aqui um outro nome aqui da cultura. Caetano Veloso. Que tem essa postura assim de não... De rigor, né? De rigor. Aliás, porque o Roberto, ele é rigoroso também, é importante dizer, e durante muito tempo ele falou assim, eu não faço propaganda de cerveja, até que recebeu uma proposta irrecusável da Brahma, aquela campanha Brahma número 1. Ele tinha também uma postura rigorosa em relação a cigarro. Não faço propaganda de cigarro. Até que recebeu uma proposta irrecusável da Continental. Quer dizer, isso não é a primeira vez? Não, claro que não. De tempos em tempos. Mas ele vende muito bem nesse sentido, né? Porque ele se apresenta rigoroso, ele não aceita. Durante muitos anos ele falou assim, não faço propaganda de Credit Card. As propostas chegavam até que ele recebeu uma proposta irrecusável da Credit Card e fez. Estou dizendo, mas é uma postura, quer dizer, que valoriza, inclusive, o seu cachê. O seu cachê, mas eu estou dizendo, mas ele tem essa postura também. De tempos em tempos ele vai cedendo. Agora a novidade foi a Friboi, mas isso de tempos em tempos ocorre. Cristina, diga. De onde concluímos que que ele faz tudo isso justamente para valorizar o cachê e alguém conseguir em algum momento alcançar o preço dele, né? O Paulo César agora entregou que quem ainda não conseguiu convencer o rei é só insistir que daqui a pouco consegue vencer a barreira. Mas eu estava me lembrando também quando vocês falaram do caso de as pessoas, todas as celebridades defenderem o que vendem. Não, eu vendi isso porque eu acredito nisso e tal. Me faz lembrar o caso quando as mulheres posavam nuas e diziam que era pelo nu artístico. Chegou um momento que isso já não convencia mais e elas diziam... Bom, o preço estava ótimo e eu resolvi aceitar, né? Mais ou menos isso. Eu acho que vai chegar um momento em que essa máscara vai cair. O Filipão realmente não faz compras no supermercado no Recife e em algum momento vai ter que, não, recebi uma boa proposta, estou emprestando a minha credibilidade. Mas eu acho que isso é mais delicado até, né? Do que a questão da mulher que admite que posou nua porque o cachê era bom e tal e derrubou esse discurso de nu artístico. Porque, de alguma forma, ele botou realmente o nome dele, a imagem dele em jogo. Mas me parece que toda a imagem... Hoje está muito, tá muito tabelado no preço, como se fosse 30 segundos de comercial, né? Quanto custa o cachê do fulano, do beltrano, do ciclano, e todos eles acabam tendo um preço mesmo. Pois é. Como é que você vê, aproveitando que você está, Cristina, está falando, eu queria, como jornalista, não é? E aí não estou me referindo ao caso da Fátima Bernardes, que é uma excelente jornalista. Inclusive, eu uma vez tive o prazer de entrevistá-la na bancada do Jornal Nacional. Claro, não durante o programa, mas na bancada, foi logo depois da Copa da última Copa, onde ela teve um desempenho muito interessante, né?
em 2002, e eu a entrevistei na bancada do Jornal Nacional. Eu e ela, foi engraçado. E ela lembrou-se dos seus professores de jornalismo, dos princípios que transmitiram e tal. Quer dizer, o que me preocupa é o seguinte: o jornalismo ela é muito mais do que uma profissão, é um estado de espírito, é uma disposição de prestar serviços. Quer dizer, então não existe o ex-jornalista. O sujeito que foi jornalista continua sendo jornalista. E se ele muda, eu tenho a impressão de que alguma coisa de grave aconteceu nas suas concepções pessoais. Como é que você vê? Eu estou sendo muito exigente, Cristina? Não, eu estava aqui pensando, por exemplo, o sujeito que deixa de exercer o jornalismo como prestador, como defender os interesses públicos e passa a ser, por exemplo, um assessor de imprensa de determinado governo, de determinado artista ou de determinada empresa, né? Existe uma visão de que esse sujeito deixou de ser jornalista porque ele está ali agora defendendo o mundo corporativo ou um determinado político. De fato, não são esses os princípios que regem a nossa profissão. Você é jornalista enquanto você tenta informar o leitor, o ouvinte, o espectador, aquilo que interessa à população, né? E não ser pago por uma determinada empresa ou por um determinado artista, enfim, para defender aquele sujeito. E aí eu começo a ver, de repente, a Fátima ou a Marília Gabriela ali fazendo um comercial que é vamos dizer assim, seria o cachê de assessora de imprensa dela, né? Ela empresta a imagem pública dela para fazer uma defesa daquela empresa. Talvez não haja na filosofia, no custo disso, claro que há uma diferença gigante, mas na filosofia de quem defende assessor de imprensa de um determinado político, de uma corporação e ganha-se muito dinheiro, né? Como os jornalistas ganham muito dinheiro nas campanhas políticas, a gente sabe disso. Alguns deles saem e voltam da redação. Eu acho isso até mais delicado do que dizer... Eu acho que a Fátima não vai voltar, por exemplo, uma bancada de jornal, não vai fazer mais isso. Eu vejo que ela vai investir nisso agora e tal. Mas, enfim, é delicado quando um jornalista passa a assessorar um político e volta para a redação. Sempre existe aquele olhar, mas ele foi assessor do fulano. Quer dizer, isso existe muito mais do que jornalistas que aderem à venda da sua imagem para comercial, e a gente fica numa discussão ética, né? Se funciona, se há isenção suficiente para se vencer esses cachês milionários, né? As cobiças em torno disso. Enfim, é uma questão que a gente pode levantar, mas podia ser uma assessora de imprensa de uma grande empresa, em vez de estar ali fazendo a propaganda dos embutidos que ela está fazendo. E aí, como é que a gente vai dizer o quê? Ela deixou de ser jornalista? Na verdade, ela está usando as funções de jornalista dela para assessorar uma empresa também, mas ela não está cumprindo realmente com a filosofia inicial da profissão, que é servir ao interesse público, né? Pois é. Eu tenho a impressão que nós estamos bombando no Recife, porque mais um telespectador, Márcio Bezerra, Filipão, do Recife, ele chama a atenção, nos mandou um lembrete sobre o Romário, né? Que teve uma mudança, né? Uma série de coisas que aconteceram na vida dele, ele, inclusive, eleito posições críticas dentro da política do futebol, muito assim, mas chega na hora, ele está fazendo comercial de cerveja, é um esportista, um atleta, né? Quer dizer, aí incongruências que falta, eu acho que falta justamente senso crítico, alguém que dissesse, não faça isso. Um colunista, um jornalista, o que nós temos que fazer é chamar a atenção justamente nessas áreas muito cinzas, em que, não há nada, não está errado, não, é porque eu não estou fazendo hard news, como disse a Cristina, mas é jornalismo, é prestação de serviço, é prestação de atendimento ao interesse público. Quer dizer, eu tenho a impressão de que é isso que nós temos, atuar nessas áreas cinzas, onde há dúvida. Porque quando não tem dúvida, é muito fácil discernir entre o bem e o mal. Como é que você... Sem dúvida. E alertá-lo sempre. Ganha por um lado e perde muito de outro. Quer dizer, perde a credibilidade. Aí eu acho que é uma questão até lógica.
Não é apenas uma questão só ética da postura, não, ele perde. À medida que se expõe, à medida que ele passa a vender um produto, ele que vive de um trabalho que exige essa credibilidade, você citou o caso do Romário, exatamente, ele estava ali numa posição, ele estava conquistando isso, aí vem agora e vira garoto propaganda de cerveja. Enfim, faltou essa orientação, faltou esse olhar mais à frente, mas isso é o que nós menos temos. Na verdade, está todo mundo se vendendo nesse sentido. Infelizmente, chegamos ao final deste programa. Quero agradecer a presença do publicitário e mestre na matéria, Adilson Xavier, dos jornalistas Paulo César Araújo e da Cristina Padiglione. Na próxima semana, vamos tratar da violência que está aterrorizando a população nas grandes cidades brasileiras. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.